Marcos capítulo 15. Nós vamos encerrar este capítulo hoje, os versos 38 a 47. Marcos 15, 38 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, mais novo, e de José, e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. Amado Deus, louvamos-te, Pai, por sua palavra. Fala-nos, pedimos, nos alimente através dela. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, nós vimos a segunda parte da crucificação de Jesus. Seguindo o texto, encerrando o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, nós vemos as primeiras consequências da morte de Jesus. Nós veremos nesta noite que na morte de Jesus, o caminho foi aberto até o Pai. Dos versos 38 a 39, nós vemos que este caminho, aberto por Jesus, ele foi aberto para os estrangeiros. Primeiro o texto diz, no verso 38, que então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que este véu, ele na verdade era uma cortina, tecido muito grosso, que separava no templo o Santo dos Santos do Santo Lugar. O Santo dos Santos era o local onde a Arca da Aliança e a presença do Senhor se encontravam. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, para expiar os pecados do povo. E mesmo o sumo sacerdote tinha o risco de entrar no Santo dos Santos e não sobreviver lá. Por isso, não era uma ordenança da lei, mas algo que foi feito entre os judeus, era amarrar o sumo sacerdote com uma corda, colocar nele um sino, caso ele morresse lá dentro, ele pudesse ser puxado para fora, sem que ninguém pudesse entrar ali. Nós vemos, meus irmãos, que com a morte de Jesus, o primeiro ato divino foi remover a separação que havia entre nós e Deus. Imagine um local, a presença de Deus, local de temor e tremor, e agora estava livre para o acesso de todo aquele que é perdoado. Meus irmãos, nós somos acostumados a buscar a presença de Deus. E talvez não percebemos o valor que há em Deus ouvir as nossas orações. Quando nós pensamos no povo de Israel, no povo da antiga aliança, aquele povo tinha consciência de que se
se aproximassem da presença de Deus, seriam fulminados, mortos por causa do seu pecado. E nós vimos isso algumas vezes nas Escrituras. Quando Moisés sobe no Monte Sião para receber as tábuas da lei, o monte fumegava, trovejava, saía fumaça e o povo embaixo não podia subir, pois se subisse, o que aconteceria? Certamente morreriam. O povo, ao ver aqueles estrondos no monte, temia a presença de Deus. Nós devemos lembrar que próprio Moisés, levando o povo pelo deserto, pede a Deus para ver a face dele. E Deus diz a ele: Moisés, não há homem que veja a minha face e sobreviva. Meus irmãos, a presença de Deus, ela representa julgamento para todos os que são pecadores e imperfeitos. Pois o Deus Santíssimo, Santo, 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 é um Deus que exige nada menos do que perfeição diante dele. Como poderíamos, então, nós nos aproximarmos desse Deus que é santo, santo, santo? A verdade é que ninguém ousava entrar no Santíssimo Lugar no templo, mas quando Cristo Jesus entrega sua vida na cruz, ele rompe de uma vez por todas essa separação. Por que Deus nos recebe em sua presença hoje? Somente porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Quando cremos em Jesus, somos purificados dos nossos pecados e por isso não somos consumidos pela ira de Deus quando adentramos a sua presença santa. Nós talvez não tenhamos a dimensão disso, mas é fato que, se Deus nos ouve, se Deus nos atende, se Deus demonstra sua graça e misericórdia sobre nós, tudo isso se deve à morte de Cristo na cruz. Agora, se para o povo judeu, povo de Israel, que havia sido escolhido por Deus para receber as profecias, receber a lei, era motivo de temor se apresentar diante de Deus, imagine para o estrangeiro. O estrangeiro, para se ter uma ideia, ele sequer podia entrar no templo. Havia no templo um pátio chamado Pátio dos Gentios, que era destinado a todos aqueles que não haviam nascido em Israel. Meus irmãos, se para o judeu a presença de Deus trazia tremor, imagine para o estrangeiro, que não havia sido nascido dentro da descendência, dentro do povo escolhido por Deus, não era descendente de Abraão. Meus irmãos, se o judeu era consumido pela ira de Deus, muito mais o gentio. Mas quando Cristo Jesus morre na cruz, o caminho não é aberto apenas para os filhos e descendentes de Abraão na carne, mas também para os gentios e estrangeiros que não conheciam Deus verdadeiro. No verso 39, um centurião, um soldado romano, responsável pela crucificação de Jesus, vê os acontecimentos sobrenaturais, as trevas que cobriram a terra do meio-dia às 3 da tarde, o tremor que se abateu sobre a terra. Lucas vai dizer isso, que houve um terremoto naquele momento. Aquele homem, um estrangeiro, odiado pelo povo de Deus, olha para Jesus na cruz e afirma: é verdade, este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, nós temos no Evangelho de Marcos, nos Evangelhos, uma afirmação que é parecida com essa. Houve um dia em que Jesus, reunido com os seus discípulos, ele perguntou para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles começam a responder. Uns falam que o Senhor é Elias,
Outros falam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Pedro toma a dianteira como líder dos apóstolos e ele afirma: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, Jesus faz uma afirmação que ela é singular. Jesus diz para Pedro: Pedro, não foi você que chegou a essa conclusão. Não foi você que entendeu isso. Mas, na verdade, você me reconheceu, porque foi te dado pelo Pai me reconhecer. Meus irmãos, Pedro era um judeu, mas agora um centurião romano. Um soldado romano, um estrangeiro, que sequer podia entrar no templo de Deus, olha para Jesus e reconhece: esse era filho de Deus. Eu pergunto, será que o centurião chegou a essa conclusão a partir do seu próprio raciocínio? Ou será que o Espírito de Deus que havia revelado a Pedro que Jesus era o Santo, não havia também revelado a este homem? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Cristo abre um caminho ao Pai através da cruz. E este caminho também é aberto para os estrangeiros. Meus irmãos, se estamos aqui reunidos como igreja, como irmãos em Cristo, com a certeza da salvação e do perdão que Ele nos deu, é porque Jesus veio salvar estrangeiros como nós. Meus irmãos, a aliança de Deus, ela era com Abraão e a sua descendência. Mas desde o início, Deus apontou para a verdade de que gentios seriam salvos também. A verdade disso é que na própria genealogia de Jesus, há pessoas que não eram judeus. Devemos lembrar da mulher de Boaz, não é? Nora de Noemi, não é? Que ela não era judia, mas se casa com Boaz e deste relacionamento vai nascer o avô de Davi. É interessante que também a prostituta Raabe, que estava sobre os muros quando o povo de Israel ia invadir a cidade, é poupada. E ela, diz o texto bíblico, segue com o povo de Deus, arrependida e convertida, salva pelo Senhor. Meus irmãos, a graça de Deus, a qual Cristo Jesus veio nos mostrar por meio de sua morte, ela é para todo tipo de pessoas. Não é apenas para o judeu, não é para o rico, mas também para o pobre. Não é apenas para o bonito, mas também para o feio. Não é apenas para o alto, mas também para o baixo. Para o magro, mas também para o gordo. Para o saudável, mas também para o enfermo. A graça de Deus é para todos aqueles que, recebendo do Espírito Santo de Deus a fé, olham para Cristo e afirmam: eis o Filho de Deus. O caminho foi aberto por Cristo e foi aberto para os estrangeiros. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Os versos 40 e 41, nós vemos no texto que o caminho para o Pai aberto por Cristo na cruz foi um caminho aberto também para os menosprezados. O texto diz, versos 40 e 41, e algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mais novo, e de José, e Salomé, provavelmente mãe de João e Tiago, né? Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Nós devemos lembrar, meus irmãos, da cultura daquela época, em que as mulheres não tinham direito algum. Na verdade, o mundo era dominado exclusivamente pelos homens. E era comum, na herança helenista da cultura grega, olhar para as mulheres como
um homem defeituoso, um homem que nasceu com algum problema e por isso um ser inferior. A mulher era tão desprezada e menosprezada nos dias de Jesus que o testemunho da mulher não era válido diante de um julgamento. Havia uma escola em Israel de rabinos que acreditava e ensinava que um homem, por qualquer motivo, tinha direito de se divorciar de sua mulher. Mas quando Cristo vem, meus irmãos, Cristo mostra para nós e para a sociedade que homem e mulher diante de Deus têm o mesmo valor. Papéis distintos, mas valor igual. Assim como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de igual forma a mulher. E ambos, juntos, representam o amor de Cristo pela igreja. E aquelas mulheres, desprezadas pela sociedade, menosprezadas, vistas como pessoas de valor inferior, também receberam de Cristo a salvação eterna. A salvação, meus irmãos, não era apenas para os judeus, não era apenas para homens, mas era para estrangeiros, era também para mulheres. O Senhor Jesus não salvou apenas as mulheres, discípulas que o seguiam, naquele momento em que os discípulos homens, covardes que eram, haviam todos fugido de medo. Estavam ali, diante da cruz, vigiando, ainda que de longe, as mulheres que o haviam seguido. As mulheres foram tão abençoadas por Cristo, que a elas o Senhor deu o privilégio de serem as primeiras a testemunhar de sua ressurreição no domingo. Elas foram as primeiras testemunhas, elas foram as primeiras a receber do Senhor a notícia do anjo que ali estava. Quando o anjo lhes pergunta, por que procurais dentre os mortos aquele que vive? As mulheres foram alvos da graça de Deus. E quando Cristo morre na cruz, para elas e para os menosprezados, ele abre um caminho até o Pai. Mas em terceiro lugar, nos versos 42 a 47, nós vemos que um caminho também foi aberto para os descendentes de Abraão. Os judeus também receberam a graça de poder crer em Jesus e serem salvos. O verso 42 diz que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, verso 43, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Marcos, em seu evangelho até aqui, tem demonstrado a perseguição dos líderes religiosos a Jesus. Desde o início, eles tentavam encontrar alguma desculpa para matar Jesus. E pode ser que para os leitores de Marcos até aqui, esses líderes que tanto tramaram para a morte do nosso Senhor, deveriam ser eles todos lançados no inferno. Como podem? Um homem como Cristo, que só fez o bem, que alimentou famintos, que deu vista aos cegos, que fez com que coxos pudessem andar, que deu vida a mortos como Lázaro, mas acima de tudo que veio se entregar para ser o Salvador. Como esses homens poderiam ser salvos por um Cristo que veio se entregar por amor, enquanto eles estavam interessados apenas no poder e nos bens materiais? Mas o fato, meus irmãos, é que Cristo veio abrir um caminho para o Pai, para todo tipo de pessoas, e não há ninguém que não possa ser alcançado por Ele. José de Arimateia, certamente um homem muito rico, ele possuía um túmulo que não havia sido usado ainda, escavado na pedra, somente os ricos daquela época tinham esse privilégio.
José de Arimateia, antes que os demais líderes, pedissem o corpo de Cristo, pois certamente era vontade dos demais líderes que Cristo fosse jogado do seu corpo na vala juntamente com os ladrões na cruz, que haviam sido crucificados com ele. José de Arimateia, num ato de coragem, podendo perder a sua influência, a sua posição, podendo ser considerado um traidor pela liderança judaica, um judeu, se coloca diante de Pilatos e pede o corpo de Jesus. O texto diz que ele também esperava o reino de Deus, o que nos dá uma ideia de que ele era um discípulo de Jesus, ainda que às escondidas. O Evangelho de João, capítulo 19, nos diz que José de Arimateia não estava sozinho. Com ele estava um outro membro do Sinédrio, chamado Nicodemos, e havia pedido anteriormente um encontro com Jesus às escondidas. A verdade, meus irmãos, é que a salvação trazida por Jesus na sua morte na cruz, ela é capaz de alcançar a todo ser humano, independentemente de onde esteja, no tempo e no espaço, e de quem ele seja, como um pecador. Um ladrão foi salvo por Jesus e estava recebendo a devida cobrança de seus atos. Mas ele foi salvo. As mulheres desprezadas pela sociedade, muitas vezes tratadas como animais ou de valor inferior a animais, receberam de Cristo salvação. E um religioso que havia vivido apenas para os seus próprios benefícios, de repente, um homem de coração duro também é alcançado por Jesus. Meus irmãos, o caminho foi aberto até o Pai, e só não passa por ele aquele que não quer nada com Jesus. Os versos 44 e 45 dizem que Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José, no caso a José de Arimateia. O verso 46 diz que José de Arimateia, comprando um pano de linho, que também era caríssimo naqueles dias, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o no sepulcro aberto na rocha e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Aqui nós temos uma afirmação que nos traz algumas verdades. Primeiro, surgiu um boato de que Jesus não havia morrido na cruz, mas que apenas havia desmaiado. E por isso, no domingo, os discípulos foram ao sepulcro e tiraram ele de lá, pois Jesus estava vivo e não morto. Aqui cai por terra esta mentira, pois Pilatos, não acreditando que Jesus estava morto, e isso porque um crucificado geralmente levava 2 dias até morrer. Devemos lembrar que os ladrões tiveram de ter as pernas quebradas para que pudessem morrer no mesmo dia. Afinal de contas, era Páscoa e não se podia permitir corpos no madeiro no sábado. O fato é que nós temos o testemunho de Pilatos e de um de seus homens, de que Cristo, de fato, havia morrido. E assim como a profecia havia declarado que Jesus seria sepultado com os ricos, Jesus é sepultado como um rei, enrolado num tecido de linho, caríssimo, tendo um corpo preparado para ser sepultado então num sepulcro que não havia sido usado. João 19:39 diz que o corpo de Jesus foi preparado com especiarias e perfumes. O texto diz que, transportando para as nossas medidas de hoje, foram gastos cerca de 35 quilos de especiarias e perfumes na preparação do corpo de Jesus
por José de Arimateia. 35 quilos, meus irmãos, era caríssimo. Somente os reis recebiam este tipo de tratamento no seu sepultamento. José de Arimateia estava reconhecendo que Cristo, de fato, era o rei dos judeus, como a placa que havia sido pendurada na sua cruz. No verso 47, nós vemos as mulheres mais uma vez, Maria Madalena e Maria, mãe de José, que observavam de longe, para que no domingo de manhã pudessem também prestar a sua homenagem ao corpo de Jesus. Concluindo, meus irmãos, o texto nos mostra de forma clara, na morte de Jesus, o caminho foi aberto até o Pai. Nós lemos na introdução do culto, João 14,6, onde Jesus diz, eu sou o caminho. Há um único caminho. Nós lemos na introdução, em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. Não há ninguém que chegue ao Pai, se não for por Jesus. O único caminho, porque foi o único, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Eu quero partir para as aplicações para a vida e a primeira delas, vá sem medo à presença do Pai. Vamos repetir? Vá sem medo à presença do Pai. Meus irmãos, é muito comum pessoas rejeitarem fazer uma visita na igreja porque acham que precisam resolver primeiro alguns pecados na vida. Não é assim? A pessoa diz assim, não, mas eu ainda bebo muito, eu vou parar de beber, depois eu vou para a igreja. Ou então a pessoa tem uma vida dupla, não é? Comete um adultério e ela diz, não, eu preciso primeiro resolver essa parte da minha vida, depois eu vou para a igreja. Meus irmãos, desde que Cristo morreu por nós na cruz, arrependidos, podemos ir à presença do Pai sem medo. Se Jesus não tivesse morrido por nós, estaríamos todos perdidos, mas a morte de Cristo pacificou a ira de Deus, de maneira que não há pecado em nós que nos impeça de nos aproximarmos do Pai, quando vamos por meio de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, escrevendo para judeus, ele disse assim no capítulo 10, versos 19 e 20, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo. O autor aos Hebreus está dizendo, irmãos, nós não precisamos mais de um homem falho e pecador como nós, que uma vez por ano entre no santíssimo lugar para nos representar. Pois Cristo morreu por nós. E agora, com coragem e sem medo, podemos acessar a presença do Pai. Cristo Jesus fez de nós sacerdotes. Fez de nós representantes diante de Deus de nossa própria vida, por intermédio do sacrifício de Cristo, e por isso o acesso ao Pai está aberto. Não precisamos ter medo. Ele nos concedeu um acesso livre à sua presença. A pergunta que fica é, você tem se aproveitado deste acesso aberto ao Pai? Segunda aplicação, vá com confiança à presença do Pai. Vamos repetir? Vá com confiança na presença do Pai. Por que com confiança? Porque não é pelos nossos méritos que somos recebidos na presença do Pai, mas por aquilo que Cristo realizou por nós. Ninguém pode chegar diante de Deus exigindo nada, porque ninguém fez nada para merecer o acesso à presença dele. Mas por meio de Cristo, ele nos recebe. E por isso podemos ter confiança.
O centurião estava diante do Filho de Deus, estava ali e recebeu do Pai a revelação de que Cristo era o Santíssimo. Da mesma maneira, Deus concede a nós, crentes no Senhor Jesus, que tenhamos acesso com confiança. Nós sabemos que podemos levar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. E por que Ele tem cuidado de nós? Porque em Cristo nós temos acesso à presença do Pai. Terceira e última aplicação: vá através de Jesus à presença do Pai. Vamos repetir? Vá através de Jesus à presença do Pai. Não tente chegar à presença de Deus por outro caminho que não seja Jesus. Nós não podemos chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu tenho vivido uma vida fiel, e segundo o que eu tenho feito para o Senhor, segundo os meus sacrifícios, eu estou aqui na sua presença para fazer os meus pedidos. Ninguém pode fazer isso. Não há nada que possamos dar a Deus que já não seja dele. E a única coisa que Deus não tem, que nós levamos à presença dele, são os nossos pecados. Nada além. Mas se nós confiamos que é o sacrifício que Cristo realizou na cruz, que a sua morte foi pelos nossos pecados de maneira pessoal, o sacrifício vicário de Cristo nos garante estarmos na presença de Deus. Meus irmãos, podemos desejar tantas coisas nesse mundo, mas é somente através de Jesus que as nossas feridas foram saradas, que os nossos pecados foram levados para longe de nós, que as nossas transgressões foram eliminadas. Em Cristo Jesus, o caminho foi aberto até o Pai. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.